Fala, meu Deus, através da tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Espírito Santo, nos dá ouvidos para te ouvir e discernimento para entendermos a tua vontade. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus. No capítulo 6, no versículo 5. Mateus, capítulo 6, no versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, a sua recompensa. Quer dizer, aquela pessoa que ela busca por elogios, ela tem a intenção de chamar a atenção e de ganhar elogios como recompensa. Assim eram os hipócritas, que gostavam de serem vistos ou chamados de santo homem de Deus, e as pessoas os vissem como perfeitos. Então eles oravam com o intuito de chamar a atenção. Eles gostavam de plateia, de público. Faziam aquelas orações longas, com aquelas lisonjas, palavras bonitas, frases de efeito, a fim de serem vistos pelos homens. Eram eloquentes, eruditos, gostavam de chamar a atenção. Mas Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. A oração coletiva, ela é importante, ela é estimulada. A palavra nos estimula a fazer a oração coletiva, dizendo que o que duas ou mais pessoas concordarem na terra em oração, seria concordado aonde? No céu. Então, às vezes, há um propósito. Vamos aqui fazer uma oração por esse propósito. Olha, o marido, a esposa, vamos aqui fazer uma oração em família. É a oração coletiva, a oração da concordância. Mas não existe nada mais forte do que a oração que é feita em secreto. Porque quando nós oramos aqui, algumas pessoas, elas podem orar
por mera religiosidade. Algumas pessoas podem até repetir. Às vezes o pastor diz assim, diga assim, meu Deus. Aí a pessoa fala o quê? Meu Deus, eu entrego a minha vida. Quer dizer, a pessoa ela está repetindo meras palavras. Orar na igreja é fácil. E você deve orar na igreja, mas é fácil orar aqui. Você está num ambiente propício. Mas quando você ora em secreto, quando você atende essa orientação de Jesus, e você entra no seu aposento, no seu quarto, você fecha a porta, e você ora em secreto, isso significa intimidade com Deus. Isso significa que você prioriza momentos para falar com quem? Com Deus. O próprio Senhor Jesus ensina isso, quando ele na prática, porque Jesus não só falava a respeito disso, como ele vivia isso, em que ele se retirava do meio da multidão, e ele procurava por lugares desertos, aonde ali ele ficava a sós com quem? Com Deus. E quando nós estamos sozinhos com Deus, nós falamos coisas para Deus que nós não falamos para ninguém. Você ora igual, você ora da mesma maneira quando você está sozinho, quando você está com a sua esposa? Não, você não ora. Você ora? Não, não ora. Quando você vai orar, imagine você agora, com o microfone na mão orando, a igreja toda te ouvindo. Você já viu alguém orando assim, ó Deus, eu sou um pecador, me perdoa, eu sou invejoso mesmo, eu sou orgulhoso, ó meu Deus. Você já viu alguém orando assim? Dificilmente você vai ver, dificilmente. Por quê? Porque a pessoa na oração pública, as pessoas se preocupam mais com a beleza da oração do que com a verdade que a oração carrega. Você vê que normalmente a pessoa vai orar em público, como é que ela ora? Meu Pai, se eu pequei, se eu falhei, se eu fiz alguma coisa errada, como se isso não fosse o quê? Possível. É claro que ela errou, é claro que ela falhou, é claro que ela pecou, é claro que nós pecamos. Então, quando nós oramos em secreto, nós falamos para Deus coisas que nós não temos coragem de falar para ninguém. Nós expomos pecados para Deus que nós não expomos a ninguém. Nós falamos com uma sinceridade que nós não expomos, não falamos com ninguém. Então a oração em secreto é a oração em que a pessoa ela tira a capa. É a oração aonde a pessoa ela vai se despir diante de Deus, ela vai mostrar a nudez, e quando eu digo nudez, eu digo a fragilidade dela, os pecados dela, a sujeira dela, os pensamentos dela, e isso agrada a Deus, que é a oração sincera. E isso, falando sobre isso, me vem à memória a oração do publicano e do fariseu. Que o publicano orava e dizia, Senhor, nem ousava levantar o rosto, os olhos, e dizia, batia no peito e dizia, Senhor, sê propício a mim, pecador. Já o fariseu orava dizendo, ó Pai, eu não sou igual aos outros homens. Eu oro tantas vezes por dia, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Quer dizer, olha que oração cheia de si, cheia de arrogância, cheia de avareza, a oração para ser ouvida.
por homens. E esse desceu humilhado ao passo que aquele publicano, pecador, desceu justificado. Porque todo o que se exalta será humilhado, e os que se humilham serão exaltados. Então, olha a importância desta oração sincera, verdadeira, diante de Deus. E aí diz assim, versículo 7: orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão o quê? Serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Pastor, se Deus sabe o que eu vou pedir, por que então eu preciso orar? Porque nós temos que fazer conhecidas as nossas orações diante de Deus. Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você vai pedir, mas Ele quer que você peça. Jesus disse: até agora nada tendes recebido, porque nada tendes pedido. Pedis ao Pai em meu nome, recebereis. Então Ele nos estimula a pedir. Ele nos estimula a apresentar a Deus as nossas necessidades. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Olha que interessante, porque Jesus nos ensina a fazer essa oração, que hoje muita gente conhece e faz sem pensar, sem raciocinar no poder desta oração, que acabou se tornando mera formalidade. Hoje as pessoas, quando oram o Pai Nosso, muitos oram até na velocidade máxima, que não dá nem para entender o que a pessoa está falando, porque se tornou apenas vãs repetições. Que a pessoa vai orar para nós que está no céu, santificado seja o nome, amém. Ela não sabe nem o que ela está o quê? Falando. Mas Jesus ensina dizendo: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais, santificado seja o teu nome. Ou seja, tenha temor, tenha respeito, tema e trema diante de Deus quando você estiver orando. Porque há pessoas que oram a Deus e elas falam com Deus como se Deus fosse um amigo, como se Deus fosse uma pessoa qualquer, como se Deus fosse o vizinho dela, como se Deus fosse o parente dela. Ela fala com Deus de qualquer maneira, não tem temor, não tem respeito, não tem reverência. Quando você for orar a Deus, entenda, você está falando com Deus. Você está falando com quem? Com Deus. Você não está falando com qualquer pessoa, você está falando com o Senhor. Você está falando com o Criador dos céus e da terra. Então tema e trema diante dele. Não fale com ele como se ele fosse qualquer pessoa. Aí ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque no céu a vontade de Deus já é feita. E nós temos que lutar para que a vontade de Deus na terra também seja o quê? Seja feita. A vontade de Deus é feita na terra? Honestamente,
Você acha que hoje as pessoas vivem a vontade de Deus? É só você olhar para o mundo. As pessoas vivem como querem, do jeito que querem. E Ele nos ensina, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, você tem que lutar para que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Você vê que normalmente nós oramos e nós falamos assim: ó Deus, eu determino isso, eu determino aquilo, eu declaro isso, eu declaro aquilo, eu decreto isso, eu decreto aquilo. E aonde fica a vontade de Deus? Dificilmente você vê alguém orando e no final das suas orações dizendo assim: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Que seja como o Senhor quer, não como eu quero. As pessoas, elas aceitam a vontade de Deus, enquanto a vontade de Deus não contraria a vontade delas. E Jesus está ensinando que nós temos que lutar para que a vontade de Deus seja feita onde? Na terra. E Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Por que hoje? Porque isso mostra a nossa dependência, a nossa confiança no Deus provedor. Isso me traz à memória o que aconteceu no deserto, quando o povo reclamou, e você conhece a história. Israel vivia numa murmuração e nada lhes satisfaziam, e eles ora reclamava de sede, ora reclamava de fome, e Deus fez água sair da pedra, Deus mandou o maná, o pão dos céus, Deus foi suprindo e por fim Deus mandou carne. E Deus disse: olha, vocês não vão guardar, porque amanhã eu vou o quê? Eu vou prover. O que eles fizeram? Eles guardaram. E quando eles foram comer no dia seguinte, como é que estava? Cheio de bicho, apodrecido, porque eles não confiaram na provisão de quem? De Deus. Por isso o pão nosso de cada dia. Isso quer dizer que Deus, Ele vai prover o pão de hoje, amanhã Ele vai prover o quê? O pão de amanhã, e depois Ele vai prover o pão, e assim sucessivamente. É como disse o salmista: fui velho, agora fui moço, e agora sou velho. Eu nunca vi um justo ser desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, porque Deus é provedor. Deus provê o pão nosso de cada dia. Amém? Ele pode não nos dar tudo o que a nossa alma deseja, mas Ele sempre vai nos dar o que nós precisamos. Amém? O que você precisa, Deus sabe, e Ele vai prover. E perdoa-nos as nossas dívidas. Quem tem dívidas aqui? Creio que todos nós. O pecado é o quê? É uma dívida. Que quem pagou? O Senhor Jesus. Ele fala aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, quem perdoa é perdoado. Quem não perdoa não será perdoado. É como aquele credor, é como aquele homem que o seu servo lhe devia. E aquele senhor usou de misericórdia para com aquele servo, diz a Bíblia, e perdoou-lhe a dívida dele.
que era uma dívida alta, que humanamente falando era uma dívida impagável. E aquele servo tinha um conservo que também lhe devia, mas um valor inexpressível. E aquele servo, mesmo sendo perdoado, mesmo vendo que o Senhor usou de misericórdia com ele, diz a Bíblia que ele foi lá, pegou o seu conservo e pôs ele na cadeia e disse: você não vai sair daqui até me pagar o último centavo. E quando o Senhor soube, virou para ele e falou: servo mau e negligente, eu usei de misericórdia para com você e você não foi capaz de fazer o mesmo. Quem é esse Senhor? Quem esse Senhor representa? Deus. Quem é esses servos? Somos nós. Quem são os nossos conservos? São aqueles que precisam do nosso perdão. Perdão que a gente não quer dar. Que muitas vezes a gente quer o perdão, mas não quer o quê? Perdoar. Quer ser perdoado, mas não queremos perdoar. E Jesus ensina aqui: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, porque o teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. É Ele que nos livra da hora da tentação. É Ele que nos livra do mal. A oração do Pai Nosso, ela tinha que ser feita todo dia. Não de maneira religiosa, mas é porque a oração do Pai Nosso, ela é uma armadura de Deus para nós. Ela é uma armadura de Deus para quem? Para nós. E falando em armadura, de uma forma bem objetiva, Efésios capítulo 6, no versículo 10, de uma forma bem objetiva por conta do tempo, mas olha a importância de você se revestir da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau que vem sobre todos. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Agora, Paulo, ele utiliza a analogia de um soldado romano para nos ensinar virtudes e proteções espirituais. E qual é o conceito aqui da armadura de Deus? Vamos
de forma bem objetiva. O cinto da verdade, ele usa peças da armadura romana, mas que traz o significado espiritual para a nossa vida. Cinto da verdade, que colocado na cintura, para segurar firme a armadura, ele representa que nós temos que estar firmados na mentira? Firmados aonde? E a verdade é o quê? É a palavra. É você não viver uma vida de mentira. É você não viver na hipocrisia. É você não se apegar à mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Mas é você se apegar à verdade, falar a verdade, viver a verdade. É você ser uma pessoa de verdade. Segundo, ele fala aqui sobre a couraça da justiça, que protegia o coração e os órgãos vitais. O que isso simboliza? Você andando na justiça de Deus. É você praticando o quê? A justiça. É você procurando ser uma pessoa justa, honesta, íntegra. É você andar na justiça, é você andar reto com Deus. É você buscar não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas você ser uma pessoa justa. Deus se agrada quando você é justo. Justo com a sua mulher, justo com o seu patrão, justo com o seu amigo, justo com as pessoas. Você é uma pessoa justa, confiável, leal. Você é uma pessoa justa. Quem olha para você diz, olha, fulano é justo. Olha, fulana é uma pessoa, ela é justa. Ela é uma pessoa que anda na justiça. Terceiro, calçados os pés do evangelho da paz. Sabe o que isso quer dizer? É que isso representa que os nossos pés têm base. Nossos pés estão firmados no evangelho. A pessoa não está com um pé lá e o outro quê? Um pé lá e outro cá. Não, os pés dela estão firmados na palavra, no evangelho. É aquela pessoa decidida. É aquela pessoa que sabe o que quer. É aquela pessoa que abraçou o evangelho, que vive o evangelho. Ela não está com um pé lá e um pé cá, meio barro, meio tijolo, não. É aquela pessoa que se decidiu, ela está firmada com os pés no evangelho, quer dizer, os pés estão protegidos. Os pés não correm risco de escorregarem em lugares escorregadios, porque ela não anda em lugares escorregadios. Os pés dela estão na palavra. Significa dizer também que é a pessoa que usa os pés para anunciar as boas novas. Como está escrito, bem-aventurado são os pés, formosos, né? São os pés, formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Quer dizer, a pessoa, ela evangeliza, ela ganha almas, ela quer dar para as pessoas aquilo que Jesus deu para ela. De graça recebeste, de graça dai. Ela quer dar. Ela quer dar. Ela que antes os pés viviam nos bares, nas casas de prostituição. Ela que antes os pés
andava em lugares escorregadios. Hoje, ela usa os pés para vir para a casa de Deus. Ela usa os pés para levar a palavra de Deus. É aquela pessoa que está firmada no Evangelho. Amém? Está com os pés firmes. Quarto, o escudo da fé, que protege o nosso corpo contra setas inflamadas do maligno. Quer dizer, você tem que se proteger. A palavra de Deus, ela serve não só para atacar, mas ela serve também para nos proteger. Porque o diabo ataca. Ele usa pessoas. Ele ataca. E nós precisamos ter discernimento espiritual. E entender os seus ataques. Você vê que Jesus mostrou isso na prática, quando ele vira para Pedro e fala: arreda-te, Satanás. Ele não estava falando com Pedro. Mas ele teve discernimento para entender que naquele momento, naquele episódio, Pedro estava sob influência. E falou algo que pudesse impedir a cruz. E Jesus, sabendo do seu propósito, arreda Satanás. Arreda-te. Ou seja, Jesus se protegeu. Lá no deserto, na tentação, a mesma coisa. O diabo o atacou com palavra e Jesus, com a palavra, contra-atacou. Ele se protegeu do ataque. Nós temos que ter esse escudo, blindar os nossos ouvidos. Nós temos que nos blindar dos ataques. Tem pessoas que não se protegeu, e uma palavra que ela ouviu entrou no coração dela com uma lança, uma flecha, um dardo inflamado do diabo, encheu ela de dúvida, de malícia, de maus olhos, e hoje ela está mal espiritualmente, com muita luta tentando se levantar. Então nós temos que ter esse escudo, usar a palavra de Deus como escudo. O capacete da salvação. Para que serve o capacete? Para proteger o quê? A cabeça, a mente. É onde nascem os pensamentos. Você vê que tudo começa onde? Na mente. Antes de você pensar, está aqui, ó. Antes da pessoa se suicidar, ela pensou em fazer isso. Antes da pessoa trair, ela pensou em fazer aquilo. Antes da pessoa fazer qualquer coisa, passou pela cabeça dela, desceu para o coração e ela fez. Então, proteger a nossa cabeça. E proteger a nossa cabeça é encher a nossa mente da palavra de Deus. É buscarmos ter a mente de Cristo. É ter os pensamentos. E como eu vou ter os pensamentos de Deus? É lendo a palavra. É conhecendo como Deus pensa. Então é a forma de eu proteger a minha cabeça, a minha mente. E por último, a espada do Espírito, que é o quê? Que é a palavra. Levanta a sua Bíblia aí. Mas não a palavra, a espada na mão, como muitos crentes. A minha espada, irmão, a minha espada, irmão. Aí bota a Bíblia debaixo do braço, igual desodorante. Aí fica a minha espada. Não é não. É igual um dia eu estava evangelizando uma pessoa na rua, aí passou um irmão, me viu evangelizando, aí disse assim para mim: ô varão, cadê a espada? Eu falei: está no meu coração. Eu vou ter que ficar andando com a Bíblia na mão 24 horas? A palavra de Deus está dentro de mim, sendo vivida e praticada. Não é ter a palavra na mão, não é levantar a palavra na mão e dizer a minha espada. Não, é você viver a palavra, é você praticar a palavra. Aí ela é nas suas mãos uma verdadeira espada. Amém? Para você atacar o inimigo. Quem entendeu, pastor? Fique de pé, por favor.
Amém? Isso, busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo agora. Ó meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, nós entramos na Tua presença, nós queremos o Teu Espírito, nós queremos a Tua presença, a Tua armadura. Ó meu Deus, venha nos revestir da Tua armadura, da Tua presença, venha nos revestir, meu Pai, com Teu poder, com o Espírito Santo, para que possamos resistir, meu Deus, ao dia mau, para que possamos resistir, meu Deus, aos dardos inflamados do maligno, as investidas do mal. Ó meu Deus, nos reveste da Tua armadura, porque somente o Senhor é quem pode nos proteger. Somente o Senhor, meu Deus, é quem pode nos guardar. Somente o Senhor, meu Deus, pode nos blindar. Então vem agora, ó Espírito Santo, nos reveste agora, meu Pai, com o cinto da verdade. Nos reveste agora da couraça da justiça. Nos reveste agora, meu Pai, com o calçado do Evangelho da paz. Ah, meu Deus, nos ajuda a firmar os nossos pés no Evangelho, na Tua palavra, na Tua vontade, a renunciar a nós mesmos, a renunciar, a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos, para fazer sobretudo a Tua vontade. Nos reveste agora, nos dê o escudo da fé, nos dê, meu Pai, a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor dentro de nós. Nos dê discernimento para compreendermos a Tua palavra. Nos reveste, meu Deus, do Teu Espírito. Nos reveste, meu Deus, da Tua couraça. Protege o nosso coração dos dardos inflamados do diabo, que vem, meu Deus, por meio de palavras, por meio das dúvidas, por meio das confusões. São palavras, são sementes que vêm como flechas, que são lançadas para, meu Deus, plantar a dúvida, plantar o medo, plantar a tristeza. Oh meu Deus, não permita que isso aconteça, mas protege-nos, meu Deus, contra os ataques do mal. Guarda a nossa vida, guarda o nosso coração, guarda a nossa fé. Meu Deus, nos ajuda a nos mantermos de pé, olhando sempre para o alto, para o Senhor, o autor e consumador da fé, o autor da vida. Nos ajuda a olhar sempre para o alto, para a Tua direção. Nos ensina, meu Deus, a Te agradar, nos ensina a Te adorar, nos ensina a Te amar, nos ensina a viver na obediência, na renúncia, no sacrifício, na abnegação. Nos ensina a andar corretamente, nos ensina a nos apegar à verdade, a praticar a justiça. Oh meu Deus, nós queremos Te agradar, nós queremos Te servir, nós queremos ter a mente de Cristo, nós queremos ter um coração puro como o Teu coração, um coração cheio da Tua presença, de amor, de bondade, de fé, de compaixão, de misericórdia. Ah, meu Senhor, vem sobre a nossa vida agora. Venha nos envolver, venha nos abraçar, venha nos encher da Tua presença. Perdoa-nos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, tropeçamos o tempo todo, meu Pai.
e pela tua misericórdia, pela tua compaixão, nós estamos aqui. Tenha misericórdia de nós. Nós nos humilhamos diante de ti. Nós não aceitamos a fraqueza, nós não aceitamos o domínio do pecado, nós não aceitamos nos esfriar, nos apagar, nós não aceitamos, meu Deus, que a chama da fé, ela venha se apagar dentro de nós. Pelo contrário, reacenda essa chama, reacenda dentro de nós o fogo do teu Espírito, o fogo da fé. Venha nos avivar, venha nos renovar, venha nos acender, venha nos despertar. Oh meu Deus, em nome de Jesus, aviva a tua igreja, aviva o teu povo, meu Deus, que não sejamos um povo fraco, um povo emotivo, um povo empolgado, um povo emocionado, não, mas um povo fiel, um povo temente, um povo firme, um povo, meu Deus, maduro na fé, que glorifica teu nome, que te exalta, que exala o teu perfume por onde passa, deixa o cheiro do Espírito Santo no caráter, nas atitudes, nas palavras, nos gestos. Ah, meu Deus, venha sobre nós, ó Espírito Santo. Nós te desejamos, nós te queremos mais do que tudo, meu Pai. Receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo. Ele está aqui, Ele enche você agora. Receba o Espírito Santo, receba o poder de Deus, e não se preocupe com emoção, empolgação, não, apenas creia e receba o Espírito Santo, porque Ele invade a sua alma. Aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia. Receba a presença dEle, receba o Espírito de Jesus.